Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Diego. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o conjunto dos divisores de um número e posteriormente a gente vai estar olhando para a quantidade de divisores que um número tem. Isso a gente está olhando sempre para o conjunto dos números naturais, tá? Então é a quantidade de divisores natural que um número tem. Conjunto de divisores de um número nada mais vai ser do que agrupar em um conjunto todos os números que dividem o elemento em questão. Então, quando eu falo para vocês que eu quero agrupar aqui, que eu quero o conjunto dos divisores desse número m aqui, que eu coloquei, a gente vai denotar o conjunto dos divisores dessa forma aqui, ó, onde m é o número que a gente vai estar querendo descobrir o conjunto dos divisores. Eu estou querendo montar em um conjuntinho todos os números que quando eu faço m dividido por esse carinha, tenha resto zero. Aqui a gente colocaria um A1, vamos colocar aqui, né? Um Q1, um Q2, até chegar num Qn. Tá? Então isso seriam os divisores do número. Para a gente entender melhor o conceito, eu vou montar aqui três conjuntinhos dos divisores desses três números, do 12, do 60 e do 25. Primeiro vamos começar com o 12. E para a gente estar fazendo isso, a gente pode estar olhando aqueles critérios de divisibilidade que a gente já estudou. Por exemplo, vamos lá. O 1 ele é o divisor universal. Todo número é divisível por 1. Depois, o 12 é par. Como o 12 é um número par, o 2 divide o 12. Então, o 2 também está aqui na nossa caixinha. Próximo número que eu teria que analisar, o 3. Regrinha de divisibilidade do 3. Soma os algarismos e vê se o resultado é um número que está na tabuada do 3. 1 mais 2 é 3. 3 divide 3, então esse número ele é divisível por 3. A regrinha do 4 aqui não ajuda muito, porque a regrinha do 4 ela pega os dois últimos algarismos de um número, divide por 4, e se o resultado for um número divisível por 4, então o número inteiro vai ser. Mas o 12 ele é divisível por 4, tá? Então, 1, 2, 3 e 4 já dividem 12. Depois a gente olharia para o 5. Quando é que um número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou em 5. E não é o caso, 12 termina em 2. Então, esse número ele não é divisível por 5. Próximo número que eu teria que olhar aqui é o 6. E esse número ele é divisível por 6, porque aí é só a gente lembrar também das regrinhas de divisibilidade. A gente pode estar juntando duas para estar formando mais uma. O 12 ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, o 2 e o 3 são primos entre si. Logo, então, o 12 é divisível por 6. 12 não é divisível por 7, não é divisível por 8, não é divisível por 9. O próximo número que divide o 12 é o próprio 12. Para ficar mais simples da gente montando os próximos divisores, olha que legal, olha o que acontece aqui. Se eu faço o produto entre os extremos, o resultado vai dar sempre o número que eu estou querendo descobrir os divisores. Ó, os extremos do meu conjuntinho, né? 1 vezes 12 dá 12. Por que disso? Porque se eu dividir 12 por 12, dá 1. Se eu dividir 12 por 1, dá 12. O 2 e o 6
2 vezes 6 dá 12. Então, se eu dividir 12 por 2, o resultado dá 6. Se eu dividir 12 por 6, o resultado dá 12. 12 por 6, o resultado dá 2, desculpa. E o 3 e o 4. Então, a gente não vai precisar ficar pensando no conjunto dos divisores, sempre olhando para as regrinhas de divisibilidade. A gente olha no começo, mas vai chegar a um determinado ponto que a gente vai poder parar. E uma coisa que já é importante vocês observarem é o seguinte. Não vou falar, vamos lá, vamos fazendo. Vou montar aqui um conjuntinho grande agora, porque eu vou resolver dessa forma. Eu vou pausar, ou melhor, vocês pausem aí o vídeo e tentem descobrir os divisores de 60. Pronto? Vamos lá, então. A gente sabe que o 1 ele é o divisor universal e que 1 vezes 60 dá 60. Já descobrimos 2. Próximo, 60 é par, então ele é divisível por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Próximo. 60 ele é divisível por 3. 6 mais 0 é 6. 6 está na tabuada do 3, então sim. 60 dividido por 3 dá 20. Próximo. O 4. 60 é divisível por 4? Sim. Por quê? 60 a gente pode pensar como 40 mais 20. Como 4 divide 40 e 4 divide 20, então 4 divide 40 mais 20. E aqui a gente tem 60 dividido por 4 igual a 15. Próximo. 60 ele é divisível por 5? Sim, por quê? Porque termina em 0. 60 dividido por 5, 12. Próximo, 6. 60 é divisível por 6? Sim, por quê? Porque 60 é divisível por 2 e por 3. O 2 e o 3 são primos entre si, então 60 ele é divisível por 6. 60 dividido por 6 dá 10. Aí vocês vão ver que 60 não é divisível por 7, não é divisível por 8 e também não é divisível por 9. Tá? Então, usando um pouquinho do nosso conhecimento sobre os critérios de divisibilidade e essa ligação entre os extremos, a gente conseguiu montar o conjunto dos divisores de 60. Vamos montar então agora os divisores de 25. 25 ele é divisível por 1 e pelo próprio 25. Não é por 2, não é por 3, não é por 4. Se ele não é por 2, ele não vai ser divisível por nenhum outro número par. A gente só vai ter que se preocupar com outro número par se ele for divisível por 2. Então aí a gente excluiu uma gama de divisores. Então não é por nenhum outro número par, né? Por 3, como ele não é divisível por 3, ele não vai ser divisível por nenhum outro múltiplo de 3. E 25 termina em 5. Então 25 ele é divisível por 5. E não vai ter nenhum outro número. Se a gente for pensar naquele esqueminha que a gente fez anteriormente, olha o que aconteceu. 1 vezes 25 é o próprio 25. E o 5 ficou sozinho. Só que 5 vezes 5 é 25. Então, quando a gente tiver um número
quadrado perfeito, a quantidade de divisores que esse número vai ter é uma quantidade de divisor ímpar. Quando esse número não for um quadrado perfeito, ele vai ter uma quantidade de divisores par. Olha o 12, por exemplo. O 12 ele tem 6 divisores. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. O 60 ele tem 12 divisores. O 25, por sua vez, só tem 3. Mas se eu quiser saber então a quantidade de divisores, eu vou ter que sempre montar o conjunto dos divisores e depois contar? Será que essa é a ideia? Não, a ideia não é essa. Vai existir um processo, existe na verdade, né? Que vai fornecer para a gente a quantidade de divisores que um número tem, sem a gente ter que montar essa lista de fato, tá? E é um processo que vai ser bastante útil para a gente estar resolvendo alguns problemas. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é decompor o número em fator primo. Vamos pegar, por exemplo, o número 12 e vamos decompor ele. Opa! O 12 dá para dividir por 2 e dá 6. Por 2 e dá 3. Por 3 e dá 1. Essa é a decomposição do número 12. Ou seja, a gente ficou com 2 ao quadrado vezes 3, certo? Feito isso, a gente vai poder perceber o seguinte, ó. Vou pegar aqui minha canetinha preta. O 12, ele é divisível por 1. Eu posso escrever o 1 como 2 elevado a 0. O 12, ele é divisível por 2. E eu posso escrever ele como 2 elevado a 1. O 12, ele também ele é divisível por 4. E eu posso escrever isso como 2 elevado a 2. O 12 ele também é divisível por 3 elevado a 0, que é o 1. E 3 elevado a 1, que é o 3. E ele também vai ser divisível pela combinação desses. Deixa eu montar mais organizado aqui, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1. Ó, então, ele também vai ser divisível aqui por essa combinação aqui, ó. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0, que é o número 1, e 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, que é o número 3. Por 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0, e por 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. E ele também vai ser divisível por 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 0, e por 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Repara que a gente fez aqui 6 combinações, e são os 6 divisores que a gente teria lá em cima. Então, para descobrir a quantidade de divisores que um número vai ter, é só a gente usar uma ideia partindo do princípio multiplicativo. Ó, eu tenho aqui 3 possibilidades de montar alguma coisa com o número 2. E eu tenho aqui 2 de montar com o número 3. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. E são os 6 divisores que a gente descobriu lá em cima. De uma forma geral, o que é que a gente vai fazer aqui? Se a gente tem 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, para descobrir a quantidade de divisores que o número tem, eu vou estar pegando os expoentes, vou estar somando 1 em cada um. Por que eu estou somando 1? Porque
quando eu tenho lá 2 elevado a 2, eu estou considerando 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Então, o zero está contando. E vou multiplicar eles. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 3 vezes 2 igual a 6. Só para vocês verem que funciona, vamos fazer com 60. A gente sabe que tem que dar 12. 60 dividido por 2 dá 30. Dividido por 2 dá 15. Dividido por 3 dá 5. Dividido por 5, isso dá 1. Então, isso daqui vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Ah, mas quantos divisores esse número tem? Eu vou pegar os expoentes e vou somar sempre 1. Então, vai ficar 2 mais 1 vezes. Aqui está elevado a 1 e está elevado a 1, né? 1 mais 1 vezes 1 mais 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12 divisores. Fácil, não é? Para não restar dúvidas, vamos fazer com 25 também. Dá para dividir por 5 e dá 5. Dá para dividir por 5 e dá 1. Isso daqui é 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. A gente teria que pegar esse carinha aqui e somar mais 1. Não tem ninguém para multiplicar. 2 mais 1, 3. Então o número tem 3 divisores. E a gente viu que realmente só tem 3 divisores. Então, vamos escrever aqui para descobrir a quantidade de divisores de um número natural. Basta calcular o produto dos sucessores de todos os seus expoentes de seus fatores primos. Daí a gente denota isso como D de N, né? Que é a quantidade de divisores. Exemplo. Vamos calcular a quantidade de divisores do número 500. O que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa é decompor o número 500. A gente consegue dividir por 2, isso dá 250. Dividir por 2 dá 125. Dividir por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 500 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Então, a gente vai pegar o sucessor do 2 e do 3. Então, isso vai ser 3 vezes 4 igual a 12. Ou seja, 500 tem
12 divisores. Qual é a quantidade de divisores do número 480? Mesma coisa, a gente pega o número 480 e decompõe. Vou tentar fazer aqui. Dá para dividir por 2, isso dá 240. Por 2 dá 120. Por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então isso ficou 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então vai ficar 6 vezes 2 vezes 2, que é igual a 24 divisores. Espero que vocês tenham entendido o que estava sendo proposto para a aula de hoje. E até a próxima aula.